Olá a todos, me chamo Renato Mizola, sou aluno do quarto semestre de agronomia. Eu sou o Vitor Pareita, aluno do quarto semestre de agronomia também. E hoje estaremos apresentando para vocês como medir a vazão de um rio ou de uma sanga. A gente está localizado aqui no município de Guaraciaba, numa sanga onde ela desemboca no Rio das Flores. E na comunidade da linha Sede Flores a gente está também. Então estamos numa sanga aqui onde tem 5 metros de comprimento, foi calculado 5 metros de comprimento da sanga e uma média de 4,5 metros de largura do decorrer da sanga. E nós vamos usar aqui o método flutuador, uma garrafa PET de 2 litros e vai ser medido o quanto de tempo que demora para o litro sair de um ponto até o outro. Como podemos ver nessa imagem ilustrada, foram medidos comprimento, a largura e a profundidade e foi feita uma média de todo percorrer do curso que o litro passou. E esses dados foram muito importantes para o cálculo da vazão. Para a vazão de um rio precisamos do tempo, então vai ser cronometrado o tempo para o litro, com um pouco de água dentro, vai demorar para chegar no início do ponto até o final do ponto. Então vai ser cronometrado esse tempo na distância de 5 metros. Começou? Terminou. Então, pessoal, continuando o nosso trabalho aqui, eu vou estar apresentando sobre alguns cálculos e algumas informações que a gente conseguiu realizando esse trabalho. Lembrando que essa medição ocorreu num curso da água que desemboca no Rio das Flores e ele ajuda a abastecer esse rio. Algumas informações, a gente mediu uma distância de 5 metros. Num primeiro momento foi colocado uma estaca no começo e no final desses 5 metros, para a gente estar demarcando e saber bem certo o ponto que a gente estava analisando. Sim, esses 5 metros a gente optou por trabalhar com essa metragem, por causa que era dentro do padrão, fácil de realizar e não precisava de entrar no meio da mata. E o tempo que o litro com um pouco de água dentro demorou para percorrer esses 5 metros, em 4 tentativas, na primeira 16 segundos, na segunda 18, na terceira 16,5 e na quarta 17,4. Então tudo isso dividido por 4 para fazer uma média aritmética deu 16,9 segundos. O fator de correção que a gente utilizou foi o de 0,75, isso porque ele possui umas paredes irregulares. Era um ponto em que a água ela abria para os lados, por causa que não tinha mata também e tinha um pouco de laje embaixo. Então a gente optou por usar esse coeficiente aqui, 0,75. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade média que a gente conseguiu foi a de 0,295 metros por segundo. A gente dividiu 5 metros, que é a distância, por 16,9 segundos. E para isso a gente teve que utilizar o fator de ajuste. Então, o ajuste é 0,75 vezes o 0,295 metros por segundo. A gente fechou a velocidade média sendo de 0,221 metros por segundo. Então esse foi o tempo que o litro percorreu dentro desse percurso aqui de 5 metros. Essa foi a velocidade dele. Aqui mais alguns resultados.
algumas informações. Eu e o Vitor medimos a largura desse rio, desse curso. Ele tinha uma distância de uma margem a outra de 4,5 metros. Foi feito 3 variáveis de profundidade, onde a gente mediu a primeira deu 11 centímetros, a segunda 12,5 centímetros e a terceira 9 centímetros. Feito também uma média aritmética, então foi dividido por 3, que deu 10,8 centímetros. Isso a gente precisou transformar para metros, para facilitar nos cálculos também. Então 10,8 centímetros equivale a 0,108 metros. Então essa foi a transformação que a gente fez. E a gente precisou desses dados para saber a área. A área é a largura vezes a profundidade. Então a largura é 4,5 metros vezes 0,108 metros. A área que a gente estava analisando é de 0,486 metros quadrados. Então aqui o nosso objetivo final, que era calcular a vazão desse rio. A vazão é representada pela letra Q, então a fórmula da vazão é a área vezes a velocidade média. Então a área é de 0,486 metros quadrados e a velocidade média foi de 0,221 metros por segundo. Sendo isso, a vazão encontrada desse curso da água, dessa sanga, foi de 0,107 metros cúbicos por segundo. E transformando isso para litros, era só fazer vezes 1000, deu 107,4 litros por segundo que estava percorrendo a água nesse instante aí que a gente fez a medição. Então, a conclusão que a gente pode tirar desse trabalho é que foi um trabalho bastante interessante. A gente sabe que na prática não é muito fácil de estar sendo realizado, ele envolve muitos fatores, mas a gente conseguiu ter uma boa base do que é uma coisa teórica e na prática a gente conseguiu aliar isso, tendo algumas dificuldades, mas no fim deu certo.